Boa noite a todos, boa noite a todas. Eu passo a apresentar o texto do professor Tomás Tadeu da Silva, na sua terceira parte, As Teorias Pós-Críticas, Diferença, Identidade e o Currículo Multiculturalista, página 85. O que é multiculturalismo? São diversas culturas vivendo juntas. É um movimento legítimo de reivindicação dos grupos dominados para terem suas formas culturais reconhecidas. Isso acontece sobretudo nos países dominantes, pois é o movimento dos países dominados, a grande exclusão dessas pessoas que acabam indo para os países dominantes em busca de uma vida melhor. Então aí acabam formando os seus grupos e reivindicando o seu espaço nesses locais dos países dominantes. Só para ilustrar, o professor Tomás Tadeu da Silva coloca justamente um imigrante na Inglaterra que entra no metrô com uma camiseta escrita com a seguinte frase: nós estamos aqui porque vocês estiveram lá. Ou seja, é um movimento contrário ao movimento do imperialismo. Quando no imperialismo os dominantes ocuparam os países dominados por muito tempo, agora está havendo um movimento contrário. São os dominados que estão se fazendo presente nos países dominantes. O multiculturalismo humanista, então, apela pelo respeito, tolerância e convivência pacífica entre as diversas culturas. Para o currículo, isso significa justamente um importante instrumento de luta política, para que na escola, no espaço educacional, as múltiplas culturas tenham garantidos os seus espaços. É uma relação, então, entre saber e poder, onde não há uma hierarquia entre as culturas humanas. Qual é o melhor ser humano? Qual é a melhor cultura? Qual a melhor forma de viver? Não há uma resposta correta. E sim, há uma tentativa do ser humano melhorar as condições de vida diante das suas relações históricas, sociais, ambientais, dentro de uma determinada localidade. Então, é uma diversidade cultural que está em exposição do ser humano a diferentes condições ambientais e históricas. Essas diferenças culturais, então, são manifestações superficiais de características humanas mais profundas. Na verdade, então, o que nós temos de dizer é que somos todos iguais na nossa humanidade. A perspectiva crítica do multiculturalismo nos dá a ideia de que isso é, na verdade, uma relação de poder. São diferentes culturas que não podem ser vistas separadas do poder. Até mesmo a definição de humano deve ser revista. Como nós podemos ver, a perspectiva crítica do multiculturalismo ele se divide em duas grandes linhas. A primeira é a perspectiva crítica pós-estruturalista e a segunda é a perspectiva crítica materialista. Passo a falar um pouquinho de cada uma delas. Na perspectiva crítica pós-estruturalista, todo conhecimento se baseia num processo linguístico discursivo. O pós-estruturalismo vem justamente após um movimento, principalmente do século XX, em que nós reduzimos todo o conhecimento à forma como nós nos manifestamos sobre o conhecimento. Um filósofo chamado Wittgenstein, ele diz que o conhecimento só é possível a partir do momento em que você o expressa, que você o fala. E, portanto, o processo linguístico é muito importante para entender a forma como nós nos relacionamos com o mundo. Comecemos analisando o seguinte: existe a ideia de um não diferente, de um normal, entre aspas, de uma cultura normal. Tudo aquilo que não se encaixa, que não faz parte daquela cultura não diferente, é o diferente.
e, portanto, visto negativamente. Digamos assim, o diferente é produzido somente a partir dos nossos discursos e dos nossos entendimentos do que é normal e do que não é normal, do que se encaixa num determinado perfil e do que está fora, à margem desse perfil. Aceitamos algo como não diferente e tudo que escapa disso é diferente. E sendo diferente, não é aceitável ou visto negativamente. O diferente, então, é avaliado negativamente em comparação ao não diferente. Essa é a visão, então, da perspectiva crítica pós-estruturalista. Né? Aquilo que não está na conformidade com aquilo que nós entendemos como a cultura dominante, ou a cultura aceita, ou a cultura não diferente, está à margem, fica à margem e não encontra espaço. A outra visão é a perspectiva crítica materialista, que faz, igualmente, uma crítica, porém olhando para outros aspectos. Os processos institucionais, econômicos, na base da produção de discriminação e desigualdades na diferença cultural. Por exemplo, a discriminação nos postos de trabalho, no acesso à educação, no acesso à saúde nesse momento de pandemia, a decisão de quem vive, de quem morre, são todas questões que têm dentro de um processo de visão de quem pode ter acesso culturalmente e quem está à margem, quem não tem acesso. Dentro da questão educacional, portanto, nós temos também formas de fazer uma crítica. O currículo universitário, o currículo das escolas, ela faz a escolha por uma cultura comum. Essa cultura comum tem algumas características bem definidas. Primeiro, é uma cultura branca, de biotipo branco, masculina. Já vamos perceber mais adiante de que o feminino, o feminismo, não tem muito espaço na discussão, europeia e heterossexual. Então essas características são o que fazem parte da nossa visão universitária. O normal dentro da universidade são esses aspectos, são essas características que nós podemos perceber. A crítica, então, a postura que se faz, principalmente do currículo humanista, é que o currículo humanista prega a tolerância e o respeito para haver uma convivência harmoniosa. Aqui está o problema nessas duas palavras: tolerância e respeito. Tolerância implica superioridade de quem tolera. Eu sou superior e eu tolero uma outra cultura. A minha cultura é superior e, portanto, tolera uma outra cultura. A tolerância, segundo a crítica, não é algo aberto, não é algo que venha a acrescentar ao multiculturalismo, mas antes é uma espécie de aceite de uma cultura superior sobre uma cultura inferior. Então, dentro dela já há uma exclusão, já há uma espécie de preconceito. Segundo, é o respeito. A ideia de respeito supõe uma aceitação da cultura superior pela inferior. É exatamente a mesma coisa que a tolerância. A cultura dominante respeita a outra cultura, né? Com uma espécie de aceitação. O tolerar e o respeitar. Então é necessário fazer uma avaliação de que o multiculturalismo na universidade, no currículo, na escola, não basta tolerar e respeitar, mas é necessário uma análise profunda das diferenças e a causa da produção dessas diferenças. Substituir, por exemplo, as obras hegemônicas que nós sempre estudamos, né?
Por exemplo, na filosofia, estudamos sempre a filosofia europeia, de princípios europeus, pela filosofia latino-americana, por exemplo, pelo conhecimento indígena, enfim, realidades próximas que nos falam a partir do nosso local de vivência. Isso é o multiculturalismo. Aceitar as diferentes formas culturais e preservá-las e respeitá-las como sendo também fontes epistemológicas de conhecimento. Na sequência, o professor Tomás Tadeu da Silva faz uma análise sobre a relação de gênero e a pedagogia feminina. O gênero e a pedagogia feminina, ela também tem um papel fundamental na formação do currículo, pois acaba gerando também desigualdade. Para entender o termo gênero, primeiro, ele é uma criação da gramática. O gênero, ele surge no idioma para separar o sexo dos substantivos. O, a, palavras do gênero masculino, palavras do gênero feminino. Então ele surge primeiro na gramática. Mas ele ultrapassa esse termo, então, e aí é a segunda visão que nós temos de gênero, que ele ultrapassa o termo reservado ao aspecto biológico da identidade sexual. Ele não basta para simplesmente delimitar o masculino ou o feminino. Ele refere-se também à construção que nós fizemos socialmente dessa palavra. Tá? Ela significa que o masculino e o feminino, ele é construído também a partir das relações sociais que nós temos e que acabam resultando nessa visão do masculino e do feminino. O problema é que na nossa visão, como eu acabei de falar da cultura dominante, nós temos dois aspectos importantes no currículo. O currículo entendido como normal, como não diferente, ele tem o aspecto masculino dentro dele e o aspecto heterossexual. Isso naturalmente exclui a visão feminina, do gênero feminino, e a visão homossexual. Eles são excluídos. Há uma profunda desigualdade, então, entre essa visão de homens e mulheres. E essa visão se reflete até mesmo no acesso à educação, que é um acesso desigual. E, naturalmente, um currículo masculino e um currículo feminino. Consequentemente, se nós temos uma escola definida com aspectos masculinos e femininos, nós também vamos ter na sociedade uma sociedade construída a partir desses dois aspectos. Trabalho masculino, trabalho feminino. Né? Percebam, por exemplo, até mesmo nos brinquedos com os quais nós regalamos as nossas crianças, presenteamos as nossas crianças. Né? Boneca, casinha para a menina, bola de futebol, carrinho para o menino. Né? Já dentro desse presentear, já há uma espécie de visão das delimitadas funções que nós temos para cada um dos membros masculinos e femininos da nossa sociedade. Né? De certa forma, nós continuamos hoje refletindo o currículo tradicional, que era a formação do homem, o varão, o provedor da casa, e a mulher, que era a cuidadora da casa, a cuidadora das crianças, a rainha do lar. Há uma segunda fase da crítica
do professor Tomás Tadeu da Silva sobre o feminismo, que ultrapassa só a ideia de acesso à universidade, acesso à educação por parte da mulher, mas também estar no mundo masculino. Se nós fizermos uma leve retrospectiva da ciência na humanidade, nós vemos que no século XVII, XVIII, houve, com René Descartes, uma separação entre o sujeito e o objeto, e colocou uma ênfase muito grande no conhecimento a partir da razão. A partir desse momento, então, o conhecimento se faz em cima da razão iluminista, da razão do ser humano. O caminho que cada homem, que cada mulher decide para si é o caminho verdadeiro e é o caminho de conhecimento. O conhecimento se baseia em cima da razão. Essa separação entre a razão e o sentimento não dá espaço para o feminino. Não há conhecimento neutro. Todo aquele que coloca o conhecimento em cima de algo, que busca conhecer, coloca as suas forças, o seu espírito racional em cima e, portanto, faz um conhecimento a partir da perspectiva que ele tem. O currículo, portanto, na escola, valoriza o seguinte: a separação entre sujeito e objeto, o domínio, o controle, a racionalidade e a lógica, a ciência e a técnica, o individualismo e a competição. Todas essas características, se você for olhar elas a fundo, você estará entrando numa experiência no interesse de mundo masculino. Por sua vez, o currículo desvaloriza a troca, a conexão entre quem conhece e o que é conhecido, a ligação pessoal, a intuição. A intuição, no currículo nós não temos espaço para a intuição. O pensamento divergente, as artes, basta olhar para nossas escolas, o espaço para a arte. Nossas escolas são bastante secas, digamos assim. Nossas salas de aula não... A própria construção, o próprio espaço físico não tem espaço para arte, para estética. O comunitarismo, a cooperação. O currículo desvia esse tipo de pensamento e abre justamente para a ideia de competências, de concorrência, né? O melhor, fazer uma prova e ficar melhor colocado, né? Quando o que nós não deveríamos buscar é o conhecimento de todos e uma ascensão de todos ao conhecimento. A escola, a educação tem que ser revista nesse sentido, de ser um local em que todos saímos melhores. Se todos não saímos melhores, fracassamos todos. Né? Sem a ideia do comum, da melhoria para todos, de melhoria para o comum, não há como fazermos educação. O currículo baseado, então, na epistemologia feminina traz uma perspectiva totalmente humana, né? Principalmente por um fato que só as mulheres têm de experiência pessoal, individual e potencial e real, que é a maternidade. Posso dizer como homem e como pai que somente depois que o filho nasce, que você tem o contato com o filho, é que você sente a paternidade. Já a mulher, para a mulher é totalmente diferente. O embrião que começa a se formar, o contato físico, as mudanças físicas, a mãe se prepara para receber o filho. São experiências que, por mais que eu tente aqui falar, eu não vou conseguir reproduzir o que é ser mãe. Então é essa conexão
da mulher com a maternidade, com a geração da vida, e que dá também a ideia de uma conexão com o mundo. E que essa infelizmente, não faz parte do mundo dos homens. É uma conexão mais que desejável. É uma compreensão. É um domínio. Né? Então, veja, esse tipo de conhecimento do currículo deve ter prevalência sobre aquele currículo masculino. Né? Tem algumas perguntas que nós podemos fazer, por exemplo, que momento se forma a masculinidade? Como é que o currículo nosso, a formação nossa, contribui para a formação da masculinidade? Aonde cabe o feminino aí dentro? Como competição, violência, domínio pode fazer parte da masculinidade? Se são princípios, conceitos que não se encaixam na ideia de humanidade. Todas essas são interrogações que levam a pensar um currículo voltado para o feminino, né? De conexão, né? De troca, de experiências femininas. Nossas universidades, elas têm aberto muito espaço para o feminino no sentido da criação de departamentos de estudos da mulher e, portanto, há uma pedagogia feminina, um contraponto ao currículo tradicional, aquele masculino, em que se expressam valores masculinos e patriarcais, né? E, portanto, valorizar o trabalho coletivo, comunitário e cooperativo. Vocês devem ter assistido ou visto alguma coisa sobre os protestos raciais que estão acontecendo, começaram nos Estados Unidos da América e se espalharam pelo mundo inteiro. Quando 2 policiais brancos sufocaram e mataram um senhor afro-americano de uma forma violenta e covarde nos Estados Unidos. Pois o Tomás Tadeu da Silva também faz dentro do multiculturalismo, ele faz uma análise bastante grande e dá um espaço bastante importante também para a ideia étnico-racial, sob o título O Currículo como Narrativa Étnico-Racial, na página 99, e é uma coisa que nós temos que refletir e nós temos que pensar também a partir desse momento que eu acabei de citar e das realidades que nós vivemos aqui no Brasil também, não só nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil, a ideia de racismo. O grande problema na escola do racismo, com relação ao racismo, é, primeiro, o acesso dos grupos étnicos considerados minoritários à educação. Aí não coloco somente os negros, mas também todos aqueles que fazem parte de grupos minoritários, como, por exemplo, os indígenas, as comunidades autóctones, os ciganos, enfim, todos que estão naquela categoria do diferente, né? Começamos a discutir justamente pela essa identidade racial, né? Como é que você distingue alguém pertencente a uma determinada raça? Isso, muito mais do que características físicas, estão ligados à ideia de saber e poder. O termo raça mesmo, ele é usado no século XIX a partir das ocupações e das invasões europeias sobre os países conquistados pelo imperialismo, a partir da ideia do homem branco e europeu, uma classificação, né? A raça superior, a raça branca, a raça europeia, sobre
as raças dominadas. Então começa por aí a ideia de raça. A genética não traz em si um conjunto de critérios físicos ou biológicos que divida a humanidade. Ou seja, nós não somos de raças diferentes. A única raça que existe é a raça humana, né? O que existe, a diferença que existe entre as pessoas, na verdade, é resultado das relações histórico-discursivas ambientais. Características físicas, como por exemplo o excesso ou a falta de melanina, que nos torna mais escuros ou mais claros, estão ligadas às características, como por exemplo do Sol. Então, enfim, as construções são diferentes, mas a partir das necessidades dos seres humanos em relação com o meio ambiente. O currículo, então, é influenciado por um texto dominante sobre o dominado. A raça e a etnia, então, se torna um tema transversal. O currículo ele tem que tomar a ideia racial e étnica como um tema, e não um tema transversal. Não basta datas comemorativas, o Dia do Índio, o Dia da Consciência Negra, não basta, né? Não basta você encher de informações quando não há o respeito. O grande debate que está acontecendo agora é através do racismo estruturalista. Quando o racismo ele está inserido dentro da sociedade, até mesmo nos nossos discursos. O gato preto que dá azar, né? Denegrir alguém. Palavras que estão no nosso vocabulário que unem a ideia racial, étnica, com uma ideia negativa. Então nós precisamos questionar mecanismos institucionais mesmos, construção da identidade e o racismo propriamente dito. Passo agora então a falar justamente dessa ideia, o racismo. O racismo, portanto, ele tem que ser discutido a partir das suas causas institucionais. Precisamos ver as histórias, precisamos ver os discursos e aí então criar o currículo relativo à discussão do racismo. O racismo ele tem, além da função de todas essas ideias que são a partir de instituições, ele tem uma função psíquica. Ele é baseado muito em contradições, em medos, em ansiedades, em resistências, né? Só para citar alguns exemplos, né? A ideia, novamente, do diferente e o não diferente. Toda vez que você se depara com o diferente, te gera medo, né? As religiões afro, né? Ou os rituais indígenas têm um certo misticismo ainda em torno no ponto de vista negativo. Então, há representações que estão incrustadas na nossa forma de ver, né? Submissão, preguiça, deslealdade, tudo é atribuído a esses grupos étnicos, né, que estão à margem, que são justamente os diferentes, né? O mito, por exemplo, de que o indígena, o povo originário aqui da América, era preguiçoso. Os portugueses chegavam nas suas caravelas com as suas necessidades de tirar a madeira, levar para os navios, e os índios não trabalhavam, não ajudavam nesse sentido.
Mas por quê? Não era um costume dos indígenas trabalhar durante o dia, justamente por causa do calor. Nas regiões como o Nordeste, bastante quente, os índios se preservavam durante o dia e no final do dia é que costumavam trabalhar. Você tem que perceber que são os indígenas, por exemplo, que tiram todo o pau-brasil, derrubam o pau-brasil, trazem até a praia, no lombo, nas suas costas, né? E para posteriormente serem carregados nos navios portugueses. Então, como é que você atribui a pessoas que fazem trabalho tão árduo, tão difícil, esse mito de preguiça, né? Ou mesmo a deslealdade que se atribuem aos negros. Você imagine um povo que é escravizado, tirado das suas condições de vida normais na África, para vir servir como mão de obra escrava em outra região, com outros hábitos, com outros costumes, com outra cultura. Você está exigindo que lealdade dessas pessoas? Então veja, há que se fazer uma série de análises para você então atribuir pechas, atribuir conceitos preconceituosos contra determinados grupos étnicos, né? Tudo isso tem que ser visto, discutido, essa relação psíquica, essa representação de poder, né, para que se possa fazer uma ideia. Ainda nessa ideia da análise do currículo, né, e do currículo multicultural, o professor Tomás Tadeu da Silva faz uma última análise nessa terceira parte, que é justamente uma coisa estranha no currículo. E esse estranha entre aspas, porque justamente o currículo ele se transforma num currículo dominante branco, masculino e heterossexual. Toda vez que você coloca a ideia da sexualidade na escola, apesar dela estar fortemente presente na escola, nós lidamos com crianças, com jovens, com adolescentes e com adultos também, né? Raramente você põe essas questões no currículo, seja por um preconceito, seja por um vazio de discussões. O homossexualismo, então, é um tema que deve ser colocado dentro da escola. Deve-se questionar as identidades e o poder que está ao redor, né? Só para citar um exemplo, você pode discutir, por exemplo, o homossexualismo a partir da ideia de escolha, né? Fulano escolheu ser homossexual. Isso é uma ideia completamente absurda, porque veja, ninguém escolhe sofrer, ninguém escolhe ter uma vida em que não possa demonstrar o seu carinho por a pessoa amada em público por pressões sociais, né? Já é uma questão válida, já é uma ideia que pode ser discutido dentro de sala de aula com os alunos, enfim, né? Uma ideia que se pode acrescentar ao currículo. Então, o professor Tomás Tadeu da Silva traz nessa terceira parte uma discussão bastante interessante, que é essa ideia do multiculturalismo, que tem as suas mais diversas facetas, tanto da ideia dos povos dominados que vão para os países dominantes e lá precisam fazer valer a sua forma de vida, a sua forma de entrar em contato com o mundo, de se expressar no mundo, a forma feminina que nós temos de visão, a forma étnico-racial de currículo e a forma do não
do diferente, né? Do contrário do não diferente, que é justamente o homossexualismo. O professor Tomás Tadeu da Silva traz essas questões que são pertinentes e que fazem esse conjunto chamado multiculturalismo.